Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. E aí, gente? Estamos começando o primeiro episódio do podcast desse ano e temos convidados especiais hoje. E será que o contrato foi renovado? Graças a Deus foi renovar. Se estamos aqui é porque foi, né? Chegamos aqui, não existia nossa sala, mas a gente remontou tudo de novo. Glória a Deus. Quase fomos despejados por excesso de tempo de férias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Como foi as férias, Matheus? As férias estão muito ardidas. Agora que estamos aqui. Estão ainda, glória a Deus. Mas foram pacíficas demais. A gente não ficou largado no mundo, a gente ficou na igreja. Porque Na mesa. a gente nem viajou direito. Tem essa também. Eu acho que a gente nem parou de trabalhar direito. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. As férias, então. As férias, então. As férias foram pra a depressão vindo aí. As férias foram pra vocês que escutam podcast. Ai, que lindo. Que lindo. Isso aí. Verdade. Que ficaram sem podcast, porque a gente trabalhou em outras coisas. E os nossos convidados de hoje E os nossos são... convidados? Olá. Pode falar? Pode falar. Sinta-se à vontade. Fala sobre as férias ou me apresento? Você Pode se apresenta. apresentar. Pode me apresentar? Quer se apresentar primeiro? Não? Então, olá, ouvintes. Meu nome é Matheus Amorim, eu tenho 22 anos. O que mais eu posso falar sobre mim? Amém. É crente. Amém. Sou cristão, glória a Deus. Desde Amém. pequeno. Já desde pequeno nasci na igreja. Olha que lindo. Olha aí. Pra que hospital? Essas Né? férias. Pra que hospital? Qual é o seu nasci no Nasceu aqui Batistão? mesmo? Aqui mesmo, nessa Na sala. vida? Nessa Ah, sala. tá, nessa sala. Bonito. Legal. Bonito. Hã? Qual é o seu lance? Meu lance? Qual é o lance dele? Teatro. Ah, com cultura. Ah, muito bom. Ó, falei aqui no ponto. Qual é o seu lance? Eu sou ator e dramaturgo. Eu estudo teatro já tem 4 anos. Não dei introdução do tema de hoje, mas o tema é Redimindo a Cultura. Importante. Vocês vão ver aí também, né, na legenda, mas... Tá tudo Vamos certo. As novelas da Record saem daqui. Saem todas daqui. O dramaturgo aqui. É só eu que escrevo. Reis, tô escrevendo. Ai, livro bíblico. Suas tá aqui. férias, não? Minhas férias foram curtas, mas foram muito boas. Glória a Deus. Aproveitei pra dormir, descansar, ver série. É isso. E aí, galera, meu nome é Karim Ferreira, tenho 20 anos, estudo pedagogia na rural e eu bordo, é isso que eu faço. Minhas férias, Nossa, aproveitei pra ler demais. Tô lendo Crônicas de Nárnia, muito bom. Nossa, muito jovem crente, né? Lendo Crônicas de Nárnia pela primeira vez. Li bastante da Bíblia também e foi uma das melhores férias, assim, pra descanso. Amém. Amém. Vamos começar? Amém. Vambora. O que temos pra agora? Introdução O do tema. silêncio, né? Ninguém O sabe do silêncio, roteiro. né? Acho o máximo isso. O que temos agora? O que seria redimir a cultura? Boa pergunta. Acho que antes de entender o que é a remissão dessa cultura, acho que é importante ter o que é cultura, né? Vamos lá, né? Estamos aqui antes no Google, mas eu vou falar o que eu consegui gravar. Não, é sério, mas cultura, pelo menos pra mim, é qualquer ação humana sobre a natureza, assim como a gente entende o que é tecnologia, né? Que é qualquer ação humana física sobre a natureza. Cultura, pelo menos pra mim, e eu acho que existe um conceito muito vasto, muito amplo pra cultura, mas cultura então é qualquer manifestação humana que se perdura por longo ou pouco tempo. Então a cultura ela é necessariamente uma ação social. Me remete muito ao que o Matheus falou, claro, mas muito à diversidade. Sim. E sobre como ela é vasta e o quanto é diversa, e isso enche um pouco os meus olhos, sabe? De ver até mesmo a grandeza do Senhor em tudo que Ele fez e faz. Para mim, cultura é o viver em sociedade e cada sociedade ter seu jeito, sua maneira, sua gíria, seu jeito de viver. E a gente tem como distinguir bastante, né? A gente fala muito pelas gírias, né? Por exemplo, a gente fala das gírias de São Paulo, a daqui do Rio é totalmente diferente. O nosso costume de praia é um tipo de cultura. Sim. E são coisas muito pequenas que a gente acha que não é normal, mas não, tem a ver com a cultura, com a nossa vivência, até mesmo com o nosso bairro. Às vezes a cultura é muito ampla, né? Sei lá, a cultura de um país, mas vai até a cultura da sua casa, a cultura familiar. Sim. Matheus. Qual deles? Eita. Cultura é aquilo que
acaba sendo gerado em qualquer lugar que tem um grupo de humanos, ou até um humano só. Da mesma forma que, por exemplo, os portugueses vieram para o Brasil e já tinha uma cultura aqui indígena que eles, né, Eita. respeitaram muito. Respeitaram, né? Acabaram tudo. Então, e aí eles criaram a própria cultura deles aqui. Sim. Que é uma variação da cultura portuguesa com o terreno daqui, com a comida daqui, todas as condições que eles encontraram. Foi uma nova cultura logo ali no começo. Sim, e uma coisa também que é muito interessante é pensar que a cultura, ela, por exemplo, ela não consegue ser replicada. Não. Né? Porque você tem os mesmos não é costumes. estático. Os mesmos costumes, ou a tentativa dos mesmos costumes com pessoas em outro lugar, convivendo com outras pessoas. Então tudo vai influenciar o clima. Forma uma nova, totalmente diferente. É outra coisa, já virou outra coisa. Até de cidade para cidade tem Total, Sim. total. E ela, Ana? Fala tu. Eu concordo com. É porque, de certa forma, vocês, como se fossem andando um pedacinho no outro, eu acho que tá tudo interligado com o que vocês falaram. Cultura realmente é um conjunto dos costumes de um povo, de uma sociedade, de alguém. Como até falou, de uma cidade para outra, ou até de uma casa para outra, né? Porque varia muito como você é criado, como você vive. Tendo em mente que a cultura é essa diversidade tão grande, como a gente vai introduzir ela para o que a gente vê e entende como verdade absoluta da nossa vida, que é o Evangelho. Pergunta pra mim? Para mim, sim. Ele olhou pra você. É, verdade. Você tá aí sozinho com esse microfone? E você com esse microfone falando assim? Parece que você tá desse lado aí, uma coisa meio host, é sua. Ou melhor, como que a gente vai nos introduzir na cultura, né? Nós que viemos desse... Introduzidos estamos, né? Sim. Então, mas tem que pensar por partes. Então, mas falando de uma forma geral, nas igrejas... Bíblico. E aí quando a gente procura se inserir nessa cultura que já tá aí, que já foi formada, que tem tanta variedade, a gente tem que tomar cuidado de que forma a gente vai fazer isso. Porque tem algumas coisas que a gente não pode receber, tem outras que são boas, que a gente tem que saber filtrar, receber de maneiras diferentes, dependendo do que for. Mas tudo sem ceder à pressão de querer agradar a cultura que já tá ali, do mundo. E por isso é remissão, né? Porque a gente tá numa cultura que a gente nasceu nela, a gente não criou. Ela era antes da gente. Então, é muito entender como a gente, como cristãos, né? Falo ainda mais como jovens, a gente pode se inserir nela. A gente já está inserido de fato, mas como a gente pode se engajar nela para honra e glória do Senhor, sabe? E não só se engajar com o intuito de, não, vou converter e tal, mas até de consumir com muito cuidado. Eu acho isso muito importante. Como o Matheus falou, né? A gente tem que olhar tudo por um viés bíblico, porque é o que a gente acredita. Então, eu acho que tem coisas sim, tipo, na música, na arte plástica, que a gente pode usar para honra e glória do Senhor. E que a gente tem que saber fazer isso com cuidado. Eu concordo. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado quando for falar sobre cultura, sobre a binaridade desse conceito. Entender cultura enquanto culturas boas ou culturas ruins, né? Pura e simplesmente assim, todas as culturas do mundo. Senão a gente vai entrar no etnocentrismo, né? Mas entender as culturas como manifestações, como eu disse, humanas. Então elas são passíveis de tudo que o ser humano também é passivo, mas que vão manifestar a realidade daquele grupo, naquele tempo, naquele momento. Então, sem entender cultura como algo melhor ou pior, mas sim diferente. E como que a cultura bíblica, como você falou, ela vai perpassar todas essas, uma vez que ela não é criada pelo homem, entende? Então, ela não é... Como é que eu posso colocar isso? Ela vai ser abrangente a todas essas. Tanto que existem diversas formas de você adorar a Deus usando da sua cultura. Existem muitas igrejas que o ritmo da música é diferente, a forma, como ele falou, a forma que acontece é diferente, mas isso não vai deixar de perpassar a cultura bíblica, como você também falou. Isso vai passar pela cultura humana. Botar um pandeiro para poder cantar uma música ou um trompete passa pela cultura humana, mas isso não apaga a cultura bíblica.
E essa Entendeu? diversidade a gente encontra até em cidades e municípios. A gente Sim. vê que uma igreja aqui, a gente tá nessa igreja nossa, a Nova Vida. Mas outra ali, que é super pentecostal, o louvor vai ser diferente. E é algo muito próximo, né? Eu acho que, como o Matheus falou, a gente tem que olhar tudo com um viés de o Senhor criou todas as coisas e o Senhor é bom. Só que a gente manchou com o pecado. Então a gente tem que entender que sim, a cultura é boa. Não falando que uma cultura é boa e outra é ruim, mas a cultura em si é boa e tem manchas do pecado. Não que uma tem mais manchas e outra tem menos, não. Tipo, tem mancha do pecado, mas ainda assim tem um fundamento que foi criado para a honra e glória do Senhor. A gente tem na Bíblia isso, como Davi usava da cultura para adorar ao Senhor, como em cânticos. Nossa, a linguagem que eles usam, né? A forma de escrever, aquela poesia linda. E como usou da poesia para honrar e glorificar ao Senhor, com as metáforas corretas, com o jeito de escrever adequado, tudo muito bem feito. E aquilo, né? Usar a cultura com excelência. Eles não fizeram de um jeito qualquer. Pra ser pra Deus, a gente tem que usar com excelência. E eu acho isso muito bonito. Você tá lendo as Crônicas de Nárnia e aproveitando, já que a gente vai redimir cultura, como é uma ficção pra criança, a história da criação de Nárnia é um exemplo perfeito disso, sabe? Como a gente observa as coisas de duas óticas diferentes. Quando Aslan tá lá, literalmente num nada, Aslan canta, eles escutam o rugido do leão como um canto. E conforme ele vai cantando, vai chegando o sol vai saindo, vai feliz, aparece os seres viventes, aí ele fala, não, isso aqui pertence a vocês, andem por aí, comam, bebam, não sei o que, eu tô dando isso, tô dando aquilo, estou me doando a vocês. E o tio André, que é o cara que também tava vendo tudo isso, é uma pessoa que viu com outros olhos. Querer lucrar com aquilo. Exatamente, ele já pensou com muito mais da cultura dele humana ali, ó, de querer ganância e tudo mais. De querer tudo. E aí ele, em vez de escutar o rugido como um canto, ele só ouviu grunhidos de animais e tudo mais, e aquilo tava ele detestou aquilo. E por mais que uma das crianças falasse, olha, pro Aslan, né, ele tá vendo dessa forma, faz ele enxergar da forma que é o correto, ele falou, eu não posso fazer nada, tipo, ele não quer ver, então eu não posso fazer nada. E até mesmo, como as crianças, né, como a gente tem que ter esse olhar de criança de que não é algo ruim. Tipo, sim, era assustador. Tinha bichos falando. Bichos que, tipo, a gente enxerga aqui como bichos ferozes. Mas lá, eles tiveram a oportunidade de olhar para os animais e falar, caramba, olha como eu estou escutando isso, esse canto. Não é algo ruim. Ele está falando comigo, está falando coisas boas, está fazendo bem a gente. Enquanto, por já ser adulto, né, o tio André, ele não queria saber. Porque ele já tinha aquilo tão intrínseco nele, tipo, aquela cultura capitalista de tinha que faturar e faturar, que ele simplesmente não quis olhar para o leão e ver alguém, uma pessoa que estivesse falando com ele, interagindo. Ele quis ver algo ruim para poder usar daquilo da forma que ele era ensinado na sociedade. Então... o primeiro sentimento que ele tem é de medo, né? Apesar dele estar, assim, super... Nossa, queixo caído e tudo mais, com aquilo tudo, ele sente muito medo daquilo tudo. E a própria ação, né, que o Senhor passa pra gente, olha, pra Adão e Eva, no caso, cuidem, deem nomes, isso aqui é de vocês. Isso é uma cultura. Foi Adão e Eva criando uma cultura, o nome dos animais, a forma como eles plantavam as coisas e cuidavam das coisas. Então, o Senhor é a favor da cultura. A gente está inserido numa cultura. Então, o que eu acho muito importante da gente falar é que nós, como cristãos, a gente não deve ser vendados de ir pra igreja, ir pra casa e viver nesse mundo como se a gente estivesse num cabresto. O Senhor não quer isso. O Senhor criou todas as coisas, por mais que seja manchado pelo pecado, e eu acredito que a remissão só vai vir na volta dele, a gente pode ter esse caminho, sabe? A gente pode ter esse caminho, do redimir a cultura, do redimir as nossas profissões, do redimir os nossos estudos, sabe? Tudo perpassando e caminhando para a honra e glória do Senhor. Concordo. Eu acho assim, duas coisas. A primeira, eu me sinto totalmente excluído, porque eu nunca li as Crônicas de Nárnia. Também não. E eu nunca vi também os filmes. não faça isso. Então, são ruins? É porque, normalmente... Nunca é bom, né? Mas o que a Karine falou, assim, eu acho que é muito precioso da gente pensar, que é o quão intrínseco tá no ser humano de cultivar alguma coisa, de fazer cultura.
Isso é, assim, é condição, vou falar bonito, hein? Sine qua non da vivência humana. E Você o não que vai seria explicar? isso? Pois é, eita, não, condição sine qua non, eu não sei, tô brincando. É aquilo que é... Achei bonito, coloquei na Achei frente. nada. Achei maneiro, eu vi Anotou, esses né? dias, eu vi no Tumblr. Não, mas é aquela condição que é imprescindível. Aquilo é necessário, que é produzir cultura. Nós, à medida que estamos juntos, quando nos unimos com alguém, ou como o Matheus mesmo falou, sozinhos, mas em contato com a natureza, com contato com o nosso exterior, produzimos alguma cultura. Então entender que Deus é a favor da produção de cultura, porque foi Deus que nos criou. E nos colocou juntos, nos colocou em sociedade. Então, à medida que se coloca um grupo de seres humanos juntos, eles vão produzir uma série de costumes, de regras, de leis, de manias, de piadas, um tipo de comida, um tipo de vestimenta. Tudo que vai nos caracterizar enquanto seres humanos. À medida que eu escolho uma blusa e uma bermuda que é diferente do outro, pronto, porque a minha cultura de vestimenta é diferente da sua. Isso eu tô falando, claro, assim, tô dando um exemplo muito micro, mas a nível macro você tem diferenças de culturas gigantescas entre um país e outro, um estado e um outro, um continente e outro, né? Mas assim, é pensar que isso é imprescindível ao ser humano. Fazemos cultura, precisamos fazer cultura, e mais do que isso, a arte, que é uma forma de cultura, fazemos arte de forma necessária. Então, existiu em Davi, como a Karen falou, uma necessidade de cantar. Existia em Salomão uma necessidade de fazer poesia, que não fosse cantada como o pai dele fazia. Existia, por exemplo, em Paulo, uma necessidade de criar narrativa. Existia em Jesus a necessidade de criar histórias para que as pessoas pudessem entender. Então existe em nós, no ser humano, criados por Deus, uma necessidade de produzir arte, de produzir cultura para que a gente consiga se comunicar, para que eu consiga entender, para que um gesto que eu faça, você entenda, para que uma música que eu cante, as pessoas cantem junto. Então é importante pensar que essa cultura, ela acontece porque ela é necessária que aconteça. É preciso importante, que aconteça. acho legal isso, porque você trazer a figura de Jesus para dentro desse contexto cultural, pode ver que ele foi, como ele foi 100% homem, você vai ver ele vivendo a cultura intensamente. Sim. Ele não abre Total. mão de viver a Não. cultura, mas ele consegue colocar a prioridade dele nas coisas que realmente importam para ele, mesmo usando a cultura para que isso seja feito. Sim. Como criar histórias para fazer as pessoas entenderem o que ele queria passar, que era a vontade do pai dele, é um jeito dele usar a cultura, ele redimiu aquilo ali para fazer isso, porque os fariseus criavam muitas histórias também. Outros criavam muitas histórias. Existiam outras religiões ali que criavam histórias, mas que, não eram boas. Ele vem e muda todo esse contexto, aplica tudo aquilo e as pessoas entendem. E a contação... ele redimiu as parábolas, né? Total. E a contação de história não é algo necessariamente bíblico, né? Sim. Contação de história existe aí desde que a gente começou a entender que, podia contar uma coisa pro outro, né? E aí o nascimento de outras religiões, o nascimento de outras mitologias, o nascimento de outras crenças, vem tudo a partir de A história. própria Bíblia, por muito tempo, foi só oral. É isso, Foi uma exatamente. tradição oral. Oral. Pronto, então tem um grupo que tem a oralidade enquanto marca registrada para adoração. Eu tenho uma cultura presente ali, entendeu? Uma coisa que você falou aqui, voltando aqui um pouquinho, que você falou, fazemos cultura. Eu voltando na pergunta do Pedro lá atrás, que eu fiquei pensando, que eu lembrei do versículo de Filipenses, que eu até falei com a Karen, que agora eu achei. Filipenses 4:8, que tá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando eu penso em... Você falou de redimir a cultura, né? Eu acho que talvez o ponto possa partir daí. De tudo que for... Quando a gente fala da cosmovisão cristã, né? Tudo que for puro ao Senhor, tudo que for bom... Tudo que eu li, né? E a gente fazer pra honrar o Senhor. E uma coisa linkando com o que você falou de Jesus, quando você falou, quando a gente pensa na criação mesmo do ser humano, né? Que Deus é um grande artista. Eu faço odontologia, né? Sou da área de saúde. E aí, quando eu penso no corpo humano e como todas essas coisas funcionam, eu fico abismada em como todas as coisas dentro da gente funcionam de forma perfeita e são muito loucas às vezes, e quanto isso é bonito, quanto isso é realmente extraordinário, e quanto isso é arte, né? E como que tudo que nós fazemos, eu digo humanamente, enquanto seres humanos, é uma tentativa
não de imitar a natureza, mas talvez de mimetizar alguma coisa que a gente tenha visto na natureza, de alguma forma, entendeu? Como que os quadros que nós pintamos, eu tô falando já de arte, né? A arte já vai ser uma parte da cultura, né? Mas porque você falou sobre arte, é muito disso, entendeu? O que nós fazemos é muito mais ligação com a natureza, o que a natureza nos dá. Primeiro contato que nós temos com o mundo, né? Então vem muito também disso, assim, da arte de Deus, à medida, então, como que nós a percebemos, como é que a gente vai usar, entendeu? Essa arte. E aí o que a Karen falou, se ela foi corrompida, se ela foi sobre a remissão, porque ela vai passar pelo homem. Toda cultura vai, como eu disse, ela é produto humano, então ela vai passar pelo homem e vai ser corrompida, porque somos corrompidos. Até porque o que a gente estava conversando, né? Nós fomos criados para adorar a Deus. E a partir da queda, a gente continua com isso intrínseco no nosso coração, de a gente é criado para adorar, e muitos ainda não encontraram a Jesus, então acabam adorando outras coisas. Então, sei lá, um louvor que eu escuto para adorar ao Senhor, outra pessoa pode ouvir para adorar outra coisa totalmente diferente. Então, isso é muito doido, né? Como as mesmas coisas podem ser usadas de forma diferente, uma para adorar ao Senhor, outra para adorar ao homem, ou até outras coisas. E a gente tem que ter muita noção, né, de por onde a gente está caminhando e como a gente pode fazer isso, onde o coração está, principalmente, porque eu acho que, amando ao Senhor acima de todas as coisas, nosso coração estará no lugar certo para fazer essas coisas, tanto na arte, quanto em todo o viés da cultura, na vivência dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade cristã, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Eu acho que, por exemplo, a vida de Jesus, né? A gente tem a meta, né, de viver como Jesus, de ser parecido com ele, já que ele foi 100% humano aqui na Terra. E eu não vejo Jesus um homem que era alienado. Ele vivia tudo, ele conversava, ele tinha amigos, ele participava. Em festa de casamento. Em festa de casamento. Com a galera. Então tinha isso de Tomava um vinhozinho. Então, tem isso do Senhor estar ali, o Senhor ser presente na cultura, até porque é algo que o pai dele fez, como é que ele não vai aproveitar? Mas ele soube como estar ali e como fazer a cultura da forma correta. Então, eu acho que se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente tem que ter essa noção de fazer as coisas de forma correta. Porque do mesmo jeito que o Senhor contava, como o Pedro falou, né? Do mesmo jeito que o Senhor contava histórias para a honra e glória do Senhor, outras pessoas contavam histórias para falar coisas horríveis de Deus. Ou até mesmo para elevar deuses que não falam, que não veem e que não escutam. C.S. Lewis, ele cita uma frase que eu não vou lembrar onde está escrito, eu não lembro se foi nas Crônicas de Nárnia isso, que ele diz o seguinte: pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. E aí me trouxe na memória aquele versículo de Mateus 6, 22, que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E consequentemente o contrário. É muito isso, a gente estava falando longe do microfone. Tá vendo? Vou começar a gesticular, vou falar longe. Vou falar aqui bem sereno. Que a gente estava falando antes sobre ritmos musicais, né? Por exemplo, como que o ritmo musical, ele é parte de uma cultura. E como que, por exemplo, o uso da harpa por Davi não significa que esse instrumento seja o escolhido por Deus, né? Santo, santificado, sua harpa. Mas é porque era o instrumento que ele tinha à mão ali. Entendeu? Ele não ia tocar um tamborim, não ia tocar um pandeiro. Enfim, isso fica fora do tempo dele. Não é tocar flauta, de repente saber tocar flauta, fica diferente. Mas o instrumento, o gênero musical, o ritmo que eu coloco nas coisas, isso também não define a minha proximidade com Deus. Claro, o que a gente falou sobre entender aonde isso me leva a pecar, até onde vai o meu velho homem, esse autoconhecimento é muito importante. Uhum. Agora, existem ritmos e diversas formas de você adorar a Deus. Não só em relação à música, mas também em relação a formas de cultura. Entendeu? Tem gente que gosta de orar em algum lugar, pessoas que gostam de orar em pé, fala mais alto, fala mais baixo. Igrejas funcionam de forma diferente, então acho que a própria denominação das igrejas vem também de uma forma cultural, entendeu? É uma cultura que se cria em igrejas batistas, em assembleias de Deus, é diferente.
Então, por exemplo, eu vi uma vez no Twitter uma fonte de pesquisa muito séria, né? Demais. Mas Dos mesmos criadores que aprendi no TikTok. após lerem meu Face. Não, mas eu vi no Twitter uma igreja, por exemplo, estava tocando Grande ao Senhor com pandeiro e cuíca. E como que e maravilhoso. Muito bom. E como que muitas pessoas vão assim, meu Deus do céu, onde é que já se viu? Onde é que já se viu o quê? Não foi ironia, não. Muito bom, né? Não, muito bom de tá. verdade. Não, muito bom. Não sei, né? Pandeiro e uma cuíca, muito bom. Combinação muito boa. Se funcionou, é bom. Ficou maravilhoso. E aí eu fico pensando que isso vai de uma cultura daquela igreja. Se isso te faz pecar de alguma forma, tudo bem. Porque a cultura também, como a gente estava conversando antes, ela é geral, mas ela também é muito pessoal. Se aquilo não faz bem pra você, então aquilo não é pra você, então tá tudo bem. Agora, entender aquilo como maior ou menor pro outro, não. Porque foi o que você disse. A cultura bíblica vai perpassar isso também. Então não importa muito o ritmo que se faça, o instrumento que se use, a forma que se faça, desde que você, como a Karine falou, faça tudo pra honra e glória do Senhor Jesus. Se isso acontece, cultura do céu, cultura bíblica está presente. Agora, a forma humana, o instrumento humano que eu vou usar para chegar até isso, é só a forma, é só a embalagem. O negócio é o conteúdo. E como a gente entrou agora no quesito música, né? Música é algo muito potente. Tipo, parece que é só instrumentos, mas não. Música pode chegar a lugares e te fazer sentir coisas absurdas. Então, até como na necessidade de Davi de rasgar o seu coração em forma de melodia para o Senhor. Eu, por exemplo, eu não nasci em berço cristão. Então, assim que eu me converti, eu tive uma crise cultural muito grande, porque eu sempre fui muito eclética em tudo que eu ouvia. Então, eu ir pra igreja, eu era muito novinha, e eu entender, fonte da minha cabeça, que eu só poderia ouvir louvor, me chocou um pouco, porque, cara, louvor é algo maravilhoso, todo mundo me vendo no culto, eu danço, nossa, a presença de Deus é maravilhosa. Só que tem momentos que eu quero ouvir uma música, e eu não acho que não o louvor em si, mas o instrumento musical usado no louvor ou a melodia não é coerente, por exemplo, para estudar. Eu não me vejo estudando com louvor alto, dançante e tal. E eu comecei a entrar muito em crise de o que eu posso consumir sendo cristã. Até porque eu tinha uma outra cultura antes. E eu pensava que eu teria que romper isso pra ser uma nova pessoa. Como se eu tivesse que me remodelar, tipo, ser moldada de novo pra ser uma nova pessoa. E não ajustar quem eu já sou. Então, até eu entender que se a música não fala a palavra de Deus, a música não é do demônio, eu fiquei meses ou até anos sem ouvir música. E o tanto que isso foi prejudicial pra mim, não só culturalmente, mas até na minha relação com Deus, de eu não aproveitava algo que o Senhor fez, sabe? Até você falando, né, sobre Crônicas de Nárnia, como a música foi importante pra criação de Nárnia, sabe? E não que antes eu escutava músicas absurdas, mas só músicas que não eram de um cantor cristão, ou que não falavam a palavra de Deus, ou pra mim isso não podia. Então até eu compreender isso levou um tempo, e era muito, nossa, como eu queria que alguém falasse que, olha, calma, vamos por parte, tem músicas que glorificam a Deus e o seu universo, e não necessariamente uma música que você vai cantar no culto de domingo de manhã, ou no culto da juventude, sábado, 7 da noite. Importante dizer isso aqui, né? Mercha. Então, assim, foi muito importante pra mim conseguir isso. E hoje, conhecer mais, ter essa gama mais ilimitada sobre artistas que, mesmo não cantando num culto, eles fazem músicas fenomenais pra honra e glória do Senhor e usando, às vezes, ritmo brasileiro, que era algo que eu sentia muita falta. Que eu acho que acontece muito na indústria, porque, querendo ou não, a indústria musical, mesmo o gospel, é uma indústria, é uma empresa. Então, o que acaba vendendo mais são esses ritmos mais americanizados. Um louvor suave ou algo muito clássico, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Hillsong guiado? Worship. O worship, o Hillsong. Cara, hoje a gente tem igreja que canta Hillsong e, tipo, Hillsong é daqui. Alô, Calmará. Exatamente. Então, assim, por exemplo, Calmará. Gente, ouçam. Eles são jovens
que sentiram, são jovens nordestinos, que sentiram essa necessidade de ver mais do Brasil, mais da sua cultura, para adorar o Senhor. E eles usam de ritmos de forró, eu acho que rock também, de samba, e não que eles peguem uma música do Zeca Pagodinho e façam paródia. Não, eles criam algo muito bem feito, com letras que, assim, rasgam o seu coração e que às vezes nem falam o nome do Senhor, mas tem uma poesia tão bonita que honra o nome do Senhor, que, assim, chega a arrepiar, sabe? E você vê que ali tem estudo, ali tem um bom direcionamento, tem pessoas que estão dedicadas demais para fazer algo bom e de qualidade. E é muito triste que, ainda hoje, esses jovens cantando são demonizados, falando que eles estão fazendo algo para destruir a igreja, que não honra o nome do Senhor. E assim, isso dói muito, porque imagina, eles se esforçam, leem a Bíblia, né, colocam todo um estudo em cima da música, pra no final falar, não, isso não é de Deus porque eu não concordo, eu não gosto da melodia. Gente, por favor. Porque vai passar de novo pela cultura humana, né? Sim. Mas é muito comum, infelizmente é muito comum, as pessoas, assim, ignorarem a arte no geral, né? Se ela não tiver um viés cristão muito claro, muito clássico, entendeu? Então, não, teatro, pelo amor de Deus, não faz teatro. Pelo amor de Deus, não faz dança. Sabe? Como se essas coisas fossem, por si só, pela existência de teatro ou dança, por exemplo, como se elas fossem pecaminosas. Sendo que não são. Mas eu acho também que nesse ponto aí que você falou das pessoas, eu acho que o brasileiro em si, posso estar errada, ele não é muito estimulado à cultura. Eu acho que depende. Eu acho que não brasileiro, mas o crente brasileiro. Porque a gente vai entender, tipo assim, de novo, o que é cultura? Claro que eu entendo o que você quer dizer. A questão da arte, a questão mais artística. Não, concordo. até tipo de leitura também. Não, isso é muito sério. Não, de fato não é. De fato não é. A gente tem um problema, se eu estiver desviando um pouco, vocês avisem. Tá desviando? Desviou. Não, do assunto, tá, gente? Não pelo amor de Deus, desviando do assunto na minha caminhada cristã. Mas, por exemplo, eu esqueci o que eu ia falar. Olha só, eu fazendo bobeira, eu esqueci. Espera, deixa eu ver se você vai lembrar. Não vou lembrar. Beleza. Depois algum Vou linkar momento isso vai outra coisa que aparecer. ainda. A Karen falou da música e eu lembrei do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Livro bom. Bom. Senhor. que C.S. Lewis fala da... Vai virar um filme agora. Vai? Brasileiro, inclusive. Ih, que difícil, hein? Fazer Meu um filme Deus. dali? Difícil. Nossa, hein? esse filme era um negócio que eu queria falar também. Já vai filme lembrar. importante. Vai chegar. vai chegar Eu nem lá. cheguei, nem Vou terminei a puxar. música Vai chegar. ainda. Ih, Mas que... Mal danado quando ele vai... Vamos dar um spoiler, né, do livro, mas beleza. Gente, Ele vai... pule 10 segundos. Ele vai instruir o aprendiz, ele fala que uma das piores coisas é a mente do homem, se eu não me engano, está... Não, do homem, com certeza. Mas está... Vazia? Desocupada? Na solitude ou escutando música. Uhum. Porque aí ele pode ter um contato consigo mesmo, refletir sobre Cristo, quem ele é em Cristo e todas essas coisas assim, né? Uhum. Mas a música em si tem esse poder, como a Karen falou. A música, de novo, a cultura, a arte, música, ela tem um poder muito grande de nos conectar uns com os outros, nos conectar com Deus, mesmo que não seja uma música cristã. Isso acontece muito. E isso foi o prejuízo que eu tive, né? Quando eu falei que eu fiquei sem ouvir música. Eu não tinha mais esse momento de solitude de sentar, ouvir uma música e pensar. Nossa, pensar em mim, pensar no Senhor. Porque eu li esse livro sobre como ele fala, você não pode deixar ele quieto. Ele não pode ter um segundo pra pensar que o Senhor é bom. Porque senão todo o seu plano vai por água abaixo. Entendeu? Esses momentos são muito importantes. E muitos são as músicas, os filmes, algumas coisas que mesmo não cristãs nos levam a Cristo, nos levam a pensar em Deus. Isso é muito, muito... isso que eu ia falar também, comum. cai muito na citação que o Pedro fez de Lewis, né? Que é do Lewis. Pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como depende também de quem você é. E de quem você é. E nós, como cristãos, nós temos que ter essa visão, às vezes, Às vezes não, o tempo todo que a gente está consumindo algum conteúdo que é de fora, de enxergar Deus naquilo mesmo que não fale explicitamente, que nem vocês falaram muitas vezes nas músicas. Eu ouço muitas músicas que não é muito normal, né? Não, É mais música clássica e trilha sonora. Ouço muita música trilha sonora clássica é também. perfeito, cara. Música bom, clássica perfeito. é incrível. E trilha sonora Pra estudar, também. então, Pra estudar? música clássica pra estudar é perfeito. Depende qual. Eu gosto. O sommelier de música clássica. Pra estudar, tipo, você ouve enquanto estuda? Aham. Eu não consigo fazer isso, não. Cultura, gente. Não, é cultural pra você. É cultura Não, pessoal. tá vendo? Tipo, a minha cultura já tá... Pra mim isso não rola de jeito nenhum. Isso, jazz também, escuto muito. Em jazz é legal.
Eu, na minha adolescência, eu acho que eu usava mais músicas... Não vou usar esse termo. Eu usava mais música Não cristã. não cristã. Eu não gosto do outro termo. Do outro termo. Né? É problemático. Aquele que não pode ser nomeado. Ele. Pra fazer devocional do que... Até porque eu tinha pouco conhecimento, né? Eu também não cresci em berço cristão. Tenho... Na verdade, acho que Faz lá de casa... cada coisa Não, lá de casa errada. agora eu já tô safo, porque lá em casa agora todo mundo é. Nossa, mas Glória a essa Deus. transição a gente faz cada coisa errada. É bizarro. Eu escutava teatro mágico, quantas vezes eu chorei pensando em Deus, Lindo. ouvindo teatro mágico. É lindo. Uma banda maravilhosa. Maravilhosa, sim. Chico César. Até deixei aqui, Deus me protege de mim e da maldade de gente boa, Sim. da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Cara, não tem como não... A gente estava falando Não meditar. da música do Gil, né? Se eu quiser Sim. falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos e dos receios. Se eu não me engano, a música, se eu não me engano, é isso. Mas tem uma hora que ele fala que se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, decidido pela estrada que no final vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Então é muito sobre uma dependência e confiança. Só de recitar, eu acho essa música maravilhosa. Chorei já várias vezes. Porque ela fala de novo de uma dependência e de uma confiança limpa em Deus. Limpa. E assim, o Gilberto Gil, até onde eu sei, não vai professar a mesma fé que a minha. Sim. Então assim, de novo, é uma cultura menor ou pior do que a minha? De maneira alguma. Mas vai depender muito de quem você... Sim. Quem você é, Sim. na verdade, como você se posiciona em relação àquilo que você recebe da cultura. Isso acho que é Stott que vai falar sobre a contracultura, desse posicionamento do cristão diante da cultura que ele recebe e o que ele torna a partir daquilo ali. Então retém o que é bom e o que é mal você tira de lado, bota pro lado. De música acho que foi isso. É isso. E isso me faz lembrar muito, né, como vocês falaram, de artistas que não professam às vezes a mesma fé que a gente, é a graça comum. De como a gente pode aproveitar esse presente de Deus que é a graça comum entre os artistas, entre escritores, entre professores até, que muitas vezes professores que não professavam a mesma fé que eu, estavam dando uma aula e que tinha um fundamento cristão e nem ele sabia. E isso é como uma dádiva do Senhor pra gente poder estar nesse mundo e ao mesmo tempo não ser dele. Eu acho que até a gente falha muito em aproveitar a brasilidade que a gente tem. Nossa, porque demais, a gente vive demais, num demais. país diverso demais, riquíssimo em cultura. Muita coisa. Que a gente poderia tornar isso tão mais presente dentro da nossa bolha, digamos assim. Imagina se aquele louvorzinho que fica atrás do piano lá, durante a pregação, fosse um bossa nova. Com o chorinho. Mas é isso aí que tá. É porque às vezes fica meio difícil de imaginar isso justamente por conta de uma cultura que se cria. Em que essa música, essa forma é a forma perfeita de fazer música cristã. Exato. A forma perfeita de fazer música cristã é glorificar a Deus. Exatamente. Até coisa- porque Tem muita música que se vende cristã. de embalagem cristã. E o conteúdo... É só pro Gente. homem. Cara, tem meu Deus. um CD, acho que é do Gerson Borges, que fala sobre... É de samba. Samba e baião. se Eu não acho me que eu engano. sei qual é. Cara, é impecável. Tem uma música que ele fala que dizem que sambar é pecado. Alguma parada assim. Mas é bizarro como ele vai desconstruindo, na verdade, todo esse muro que colocaram. Eu fui criado, como, assim, diferente da Karina, em berço cristão. Então eu ouvi uma coisa muito, muito presente para crianças cristãs dos anos 2000, é Criança Diante do Trono. Muito Sim. bom. E eu lembro até hoje do choque que foi lá em casa, o DVD 5, que é o Arca de Noé, que tem uma música que ela é um samba, um pagode muito bom, que fala sobre esperar. Só que ele começa, tipo assim, muito pagodão mesmo, com e tudo, sabe? É muito bom. E eu lembro quando meu avô, que não é cristão, ele parou lá em casa pra poder ouvir. Ele falou, gente, que coisa boa isso. E ficou olhando aquilo ali. E a letra é maravilhosa. Ele vai falar que tudo na vida tem uma hora certa. Nem adianta querer apressar. Mesmo nas coisas simples de criança, temos que aprender a esperar. E de novo. E como que, perceba, a embalagem, como que ela pode alcançar outras pessoas. Porque isso é inegável. A gente criou... Eu digo, a gente, igreja, criou uma embalagem de se vender música cristã, de se vender palavra cristã. Qualquer coisa que vem fora disso, mas com o mesmo conteúdo, a gente repele.
como se a forma fosse implicar na essência da coisa, entendeu? Então, o pagode que a Ana Paula Valadão fez pra criança sobre esperar em Deus, como que aquilo pegou meu avô? Ele ficou olhando aquilo maravilhado, como que aquilo me pegou também, enfim, quando criança, entendeu? Sobre, com você como criança, né? De, nossa, não se limita àquele ritmo. Não se limita àquele ritmo. E é muito importante isso que o Matheus falou, essa vivência, né, pessoal dele, sobre como a cultura pode chegar a lugares extraordinários. Total. E o quanto a gente não usa isso. A gente faz música cristã, pré-cristão, dentro da igreja cristã. Isso não chega a lugar algum. Não que a gente tenha que, nossa, escandalizar e jogar as pernas pro alto pra fazer um monte de coisa. Não! O quanto que a gente pode, como o Matheus falou, uma música infantil chegou num avô dele, olha, de forma maravilhosa, tipo, e de forma tão sem pretensão só de estar ouvindo. Então eu fico pensando, né, muitos artistas que morreram ainda formam mentes, ainda formam pensamentos dos jovens. E se fosse um cristão? O quanto que isso seria benéfico pro reino? Sim. Por isso que eu sou super a favor, assim, de que existe teatro cristão, dança cristã, arte, gente, tudo, assim. Porque muitas vezes a gente pensa, eu acho que a gente fica muito careta, né, pensando assim. A gente acaba ficando caretinha, que é sobre o seguinte, não, isso eu não posso fazer. Foi o que eu disse do teatro da dança, não, isso eu não posso fazer. Claro que você pode fazer, porque isso foi criado pelo homem. Você também não faz parte da humanidade, então é seu. O teatro está aí à sua disposição, a dança está aí à sua disposição. As artes, pintura, artes plásticas, escultura, tá tudo aí à sua disposição. Então, assim, use isso também para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fiz um samba. Tem uma coisa também, não sei se eu vou poder nessa parte, se eu for, corta, por favor. Mas, você falou do teatro, né, dos filmes e tudo mais, e às vezes eu fico pensando o quanto, por exemplo, uma produção, por exemplo, Avatar, é uma produção cinematográfica incrível. Absurda. Incrível. Surreal. Só que quando a gente vai no meio cristão, quantos filmes a gente tem numa produção cinematográfica assim? Desculpa, senhor, mas são péssimos. Exatamente isso. Eu não consigo consumir filmes cristãos porque são ruins. E sabe, eu fico muito triste como essa cultura tem de... tô fazendo pro Senhor, vou colocar o nome de Deus, colocar ele ressuscitando e é pra Cristo. Não, Nada disso. tem de ser bem feito. E um exemplo excelente de algo bem feito, The Chosen. Isso. E é a única... sabe que eu fico triste? Porque a gente satura muito The Chosen, porque é uma das únicas produções incríveis e muito sinceras sobre a Bíblia. Quer uma outra? Príncipe do Egito. Já A viu? nossa filmaço. Impecável. Não, esse é impecável. muito bom. né, Mas tá gente? vendo, tipo, Mas aí que tá, você tá vendo que Príncipe do Egito não foi uma produção exclusivamente feita por cristãos? Não foi. Não Foi. mesmo. Hans Zimmer fez a trilha sonora. Sabe? O Mel Gibson fez A Paixão de Cristo. Foi uma produção topíssima da Paixão de Cristo. Uhum. Ele nem era cristão quando O filme nem era voltado para o público cristão. Ele só pegou uma história da Bíblia e animou. Sim. E mesmo assim saiu uma lindo. coisa Dá pra maravilhosa. contar Você nos vê. dedos. Como eles se dedicam muito mais Uhum. em fazer, em se empenham, do que a galera de dentro, entende? É isso aí. Tipo assim, ter o nome de Deus, eu vou polemizar também, por favor. Por favor, Vou até dar uma polemize. pausa. Que isso? Mas ter o nome de Deus não basta pra coisa ser boa. Não. Se você quiser alcançar as pessoas, algo bem feito. Sabe, que você estude música, que você estude o que for. Pra quê? Porque aquilo também, de novo, a questão da embalagem do conteúdo. Você vai embalar aquilo em algo humano. Então, tipo assim, não basta ser bonito. Não, Deus vai entender isso aqui, porque ele vai entender, e glória a Deus, por isso que ele é misericordioso. Agora, você está lidando com outras pessoas, então que também seja esteticamente bonito, humanamente bonito, porque é possível de ser. Tem que ser excelente, né? Também. Tem que ser Se excelente. Deus é um Deus excelente, por que a gente não vai fazer isso Sim. de forma excelente? Eu acho que isso é até usar o nome de Deus em vão. Quando você faz um trabalho mal feito, botando o nome dele. E eu acho Isso aí. que isso é o que eu acho que o Pedro falou, né? O desinteresse que os jovens brasileiros, a gente tá tratando disso, né? Tem pela cultura. Sabe, porque, eu não posso consumir, então quando eu faço algo, eu vou fazer aqui rapidinho de qualquer jeito pra entregar ali e pronto. Gente, óbvio que não. Vamos fazer com a excelência de um avatar. Eu tenho visto que, assim, eu tenho observado que os jovens agora, eles buscam muito mais conhecer a religião que lhes pertence. Então eles têm buscado mais saber o que é a Bíblia, o que é o cristianismo e se aprofundar. E se você não faz isso, faça isso. Porque só assim você se liberta da E religiosidade. graças a Deus isso tem acontecido. E aí você tem visto muitos profissionais bons no nosso meio e que estão se empenhando para entregar um conteúdo bom. E é por Sim. isso que The Chosen existe. Muito bom.
muito bem feito. E que seja só o começo, né? Sim. E que não venha parar por aí. E que não seja só histórias clichês que a gente já conhece. É o que a gente falou. Se músicas não voltadas para o público cristão nos tocam de certa forma, porque um filme que não se baseia, por exemplo, na história do Senhor, no sacrifício dele, pode ser feito para honrar e glorificar o nome do Senhor. Sim, igual eles fizeram décadas atrás com a Nárnia. Nárnia existiu por quê? Sim. Porque Lewis quis criar um universo que não precisasse necessariamente tocar em assuntos bíblicos. Porque ele tinha muita ressalva com isso. E o quanto Nárnia... E, mais uma vez, sobre o poder da cultura e da arte. O quanto que Nárnia chegou para pessoas que não eram cristãs. Sim. Senhor dos Anéis é outro. Sim. E assim, e é uma coisa... Assim, vou puxar a sardinha pro lado do teatro e da escrita, que vai ser o meu lado. E é isso aí. Mas assim, como que eu vou estudar e vou me deparar com outros autores? Se eu, enquanto produtor de cultura e de arte, que é o que a gente está falando aqui, quiser entender ou estudar somente conteúdos cristãos, eu não vou conseguir chegar muito longe. A nível artístico, a nível humanamente artístico. Eu tenho que estudar... É importante estudar tragédia grega. As tragédias gregas vão ter a presença de deuses gregos e vão falar sobre as dinastias do povo grego, enfim, que eles acreditavam. E é muito importante estudar tragédia grega para que a gente possa entender dramaturgia, para que possa entender escrita. Um dos primeiros relatos de escrita que a gente vai ter no Ocidente é a Odisseia e a Ilíada, que são contos, que são cantos gregos, sobre os feitos do herói que vai contra as ordens de Poseidon, que vai ser o deus dos mares, lá. Então, e de novo, para fazer algo bem feito, como a gente tá falando de The Chosen, é onde? Ele não passa numa rede de streaming, né? Agora ele tá na Netflix, tá? Ele foi disponibilizado nas outras redes de streamings, mas ele tem um canal próprio, Angel Studios, alguma coisa assim. E eu preciso estudar teóricos russos, como Stanislavski, para poder falar sobre atuação. Eu preciso estudar técnicas de roteiro que vão assim vir de outros homens, para fazer algo com excelência. Por isso que eu acho importante a gente não... a palavra que eu estava evitando usar, porque a Karen falou que não é uma palavra muito bonita, que é bitolar. A gente não pode ficar bitolado, que eu digo, tipo assim, perdido, como a Karen falou, de usar um cabresto e de entender que eu vou consumir, se eu quiser estudar e conhecer arte, eu vou consumir somente conteúdos cristãos. Não vou. Porque eu não vou conhecer a arte na sua totalidade, uma vez que a arte também passa por isso. Claro que a Bíblia, a cultura bíblica, como a gente disse lá no começo, ela vai ultrapassar essas barreiras, mas ela vai chegar a todas as culturas. E se eu quiser estudar e entender todas as culturas, eu vou ter que ir a culturas que não vão... Eu acho que em todas as ciências. Todas as ciências. Uma coisa que você falando, eu lembrei, quando eu entrei na mídia, eu tinha lá 12 anos de idade, o Pedro virou pra mim e falou assim, a gente vai produzir, sei lá, tal arte, alguma coisa assim, mas tenha contato com tudo. Tenha contato com todas as culturas, tenha contato no Instagram com várias coisas. E quanto isso, pra mim, foi produzindo insights de forma diferente. Eu fui juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e aí fui tendo ideias. Sim. E o quanto exatamente isso que você falou é muito importante, muito valioso. E a gente tá falando sobre artes, né? Mas o quanto a gente acaba criando uma comunidade de cristãos ignorantes, porque a gente acha que estudo também não é do Senhor. Tipo, pelo fato de você falou. Porque pra estudar a gente tem que estar em outras culturas, outros métodos, outros jeitos, e conversar com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. E a gente acaba ficando nessa bolha que a gente só lê a Bíblia e aprende o que está escrito na Bíblia. A gente, como jovens, né, nós, que a maioria, tá na faculdade. E o quanto isso é um meio problemático. Tipo, de pessoas que falam, olha, não vai pra faculdade porque é um lugar ruim. Sendo que na faculdade, eu, Karim, pude vivenciar coisas extraordinárias com Deus, pela minha cosmovisão, entende? Então é muito da gente ter um olhar mais sério sobre isso, de como o Pedro falou. A gente tem que ver o que é a nossa religião, a gente tem que estudar o cristianismo e estudar mesmo, pra gente não ir só pelo que fulano que é cristão e eu acho legal faz, mas a gente ir pelo nosso Senhor, que é onde a gente tem que ter os olhos fitos nele. Sim, e um problema, assim, eu já vou encerrar já pra você poder passar pra outra coisa, mas é porque muitas das vezes as pessoas, elas botam como se fosse uma dicotomia, como se uma coisa anulasse a outra, que é cristianismo e conhecimento. Por isso que as pessoas acham que têm medo da faculdade. Sim. Cuidado da faculdade, você vai ter acesso claro, você vai ter acesso a outras teorias, você vai ter acesso a outras visões de mundo, você vai ter acesso a outras ideologias, mas isso é o mundo, gente. Sabe? Entender ou pensar o cristianismo como um lugar que não se pensa ou que não se conhece as coisas,
pra mim é um erro gigantesco. Até Uma vez que nós temos porque- que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de todo conhecimento, é preciso racionalizar também a fé que a gente professa. Entender conscientemente, não apenas sentimentalmente, quem é Deus, uma vez que ele se mostra também mentalmente não é bem a palavra, mas se mostra de forma teórica, de forma a ser passivo de estudo também. Então é importante a gente ter contato, isso também não deixa de ser cultura, mas ter contato com outras teorias, com formas de enxergar o mundo, para que a gente também possa conhecer o mundo que a gente vive e também para que a gente possa solidificar a nossa fé. Eu penso assim, né? E isso é importante porque, como eu e a Alana, a gente estava falando, né, sobre músicas cristãs que não exaltam o nome de Deus, que é uma música, assim, que se você colocar, não é bíblica. Então, o fato da gente estudar e da gente entender mais sobre o meio que a gente vive, sobre a fé que a gente professa. Você querer estudar sobre a Bíblia não é você ter falta de fé, é você querer firmar os teus fundamentos. O quanto isso também nos faz ser inteligentes para não cair em armadilhas. Porque, ok, a igreja é algo do Senhor, mas são feitas por humanos. Então, infelizmente, coisas horríveis acontecem na igreja. Gente com uma péssima índole querendo até, de certa forma, colocar a gente nesse cabresto. E a gente, nós, né, estudando sobre e tendo essa visão macro, faz a gente não acabar caindo em coisas assim, porque não, a igreja santa tem que obedecer. A gente obedece a Deus, mas tem pessoas que usam o nome de Deus para coisas ruins, infelizmente. E a gente tem que estar alerta a isso. O que vocês falaram me lembrou de Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído pois lhe falta o conhecimento. Conhecimento não é ruim, Não mesmo. né? Deus criou o cérebro, criou a capacidade de conhecer, Deus criou o homem, é importante. Mas, gente, vamos aproveitar isso aí que Deus nos deu, pô. E juro, estudar. Todo mundo que eu converso, né, que tem essa cosmovisão, pensa mesmo que eu. Você estudar assim, abrir a tua mente pro quanto Deus é maior do que a gente pensava. Porque, por exemplo, eu estudo pedagogia. E, basicamente, eu estudo como você ensina alguém, como você forma mentes. E é impossível não ver o trabalho de Deus nisso. Porque é algo, assim, absurdo. A Alana, inclusive, né, estuda odonto. E o tanto que ela falou sobre coisas tão pequenininhas, que são tão perfeitas, não tem como não ser a mão de Deus. A gente tem exemplos de figuras da teologia que foram excelentes fora da própria teologia. Sim. C.S. Lewis é um, o Tolkien é outro, o Kuyper, que foi jornalista, também é outro, o Calvino, que foi envolvido com o governo, com a política, mesmo sem estar inserido, mas como conselheiro é outro. Isso aí não é um bicho de sete E cabeças. até na Bíblia, né? Eu fui para uma faculdade de arte. Tô até hoje, na verdade, de design, num prédio que é um dos prédios onde mais a galera acha que tudo de ruim pode acontecer e mais um pouco, na UFRJ. E, cara, eu acho que se eu não tivesse estudado muito do que eu acredito, que é a Bíblia, e muito de filosofia, eu passaria um perrengue lá dentro. Sim. E eu acho que é por isso que a igreja deveria preparar mais os jovens antes deles irem Ao pra invés de faculdade. falar, não vai pra faculdade. Sei lá, faça um curso militar. Gente, calma. Ou vira engenheiro. Lucas era médico, gente. Isso que eu ia falar. E não só exemplos, tipo, que a gente tem como grandes fundadores, assim, da igreja, por exemplo, mas na Bíblia tem muita gente muito inteligente. Paulo é... Gente, é fora de Estudioso, série. gente, de leis, de filosofia, Sim, assim, sim. eu lembro uma vez, as pessoas estavam com muito medo de filosofia e sociologia. Como que se o fato de conhecer e de estudar filosofia e sociologia fosse te afastar da caminhada cristã. Eu não concordo com isso, justamente por isso que vocês falaram, eu também não vou me repetir. Mas assim, é pensar e reforçar isso, que o conhecimento não anula, muito pelo contrário, mas ele não anula a nossa caminhada cristã. Não Mas anula o nosso a gente tem relacionamento que com Deus. também parar pra pensar que a cultura cristã que a gente está inserido, ela anulou por muito tempo até o próprio ensino da teologia Sim. dentro das igrejas. Como se fosse a letra mata. E isso foi usado pra... E tem gente que ainda quer difundir isso. Mas medo do conhecimento e medo das pessoas que sabem muito, isso é também desde que o mundo é mundo. A gente tem muito medo do livro, muito medo da pessoa que sabe, muito medo do conhecimento. A gente tem medo do O conhecimento. governo tem medo até hoje. Tem. a Não, gente e tem é de morrer por de medo. isso que o conhecimento é importante, pra gente não cair na mesmice, pra gente não se deitar pra uma lei ou pra algo que a gente acha que é divino, e não é, porque o Senhor mesmo falou Isso que aí. não é, entende? Então, às vezes, esse é até o medo, porque, como eu falei, são pessoas na igreja querendo fazer algo muito ruim. Mas vocês estavam falando um negócio aí,
da faculdade, que muita gente entra na faculdade e se espanta com o que tá rolando lá dentro. Não tá chovendo. Ah, tá. Tô tranquilo. Só uma Eles estão preocupação. fazendo contigo. linguagem de O sinais. céu tá aí, azul. pra Daqui dá pra descobrir. ver que tá azul. Pode continuar. Muita gente entra na faculdade e acaba se desviando ou abandonando a igreja porque descobre esse monte de filosofia e ciências que tem, mas é um mindset importante para ter. E cabe muito com o que o Pedro falou sobre a igreja preparar os jovens para esse momento de faculdade ou de concurso militar, como a Karin falou, que é enxerga a sua vida como uma linha. E aí nessa linha você estica de onde você tá até onde você quer ser cristão, até onde Deus vai estar. Ele tá lá no final, não tá? Ele tem que estar lá no final. Se ele tá lá no final, como é que você vai abandonar ele se no final da vida, de qualquer forma, você vai encontrar ele de novo? Se você já fica constrangido com uma pessoa normal por aí, quando você faz alguma coisa ruim pra ela e tem que conviver com ela de novo, imagina quando você encontrar Deus na eternidade. Como é que você vai se explicar pra ele depois de você saber tudo que você sabe, tudo que aconteceu, tudo que a Bíblia conta, toda essa história? Todo mundo ficou quieto? Não, eu concordo com você. E eu acho que até um grande problema, né, de muitos jovens entrarem na faculdade e terem essa vida totalmente diferente, tipo, de se distanciarem da igreja, é justamente porque a igreja não fala, tipo, ao invés de falar, olha, vai ser difícil, mas a gente tá aqui com você, elas falam, não entra, o jovem entra. Conhece um monte de coisa que nunca viu, que nunca foi falado, que nunca foi ensinado, e a cabeça dele explode, entendeu? Então era algo que, se fosse tratado entre os irmãos, na igreja... Discipulado. O discipulado, muito importante, isso não aconteceria, porque já estariam esperando por isso. Mas a partir do momento que você vai para um lugar desconhecido, aquilo tudo é muito mágico, sabe? E essa é a complicação da faculdade. Mas, gente, vão pra faculdade, deem o melhor de vocês, sejam um profissional de excelência, porque eu acho que até faz parte do assunto, né? A gente tá falando de cultura e arte, mas o profissional também é o cultural. Assim como um artista cristão vai passar por um perrengue na área da música, por exemplo, para ter os seus costumes, para ter a sua ética cristã, um médico vai passar pelo mesmo, um pedagogo vai passar pelo mesmo, uma dentista vai passar pelo mesmo, porque todo lugar é um lugar que vai nos oprimir, porque não fomos feitos para esse mundo, e isso escandaliza as pessoas. Então, todo lugar que e o Senhor falou que a gente ia passar por aflições, então a gente tem que escolher aonde a gente vai passar essas aflições, entendeu? Eu escolhi na pedagogia, por exemplo. Imagina, eu moldar mentes sendo cristã, o quanto de patada eu vou levar na vida por causa disso. Por seguir uma ética cristã, por ter o meu fundamento, que é correto em Cristo, e não cair em tentação, não aceitar propostas indecentes, mas sim estar com essa linha, né, reta, como o Matheus falou, que Cristo, o Senhor, vai estar lá. Então, tudo que eu fizer vai ser olhando para Ele. Então, isso é muito importante. E qualquer profissão a gente pode fazer, tanto para honrar a Deus, quanto para fazer horror ao nome dele. E, mesmo assim, ele criou todas as profissões. Mas, assim como a arte, a profissão também tem sua mancha de pecado. E aí, vai falar sobre filme? Sei lá, vamos falar sobre engenharia primeiro? Não, né, gente? Sobre o primeiro que eu tinha que falar. Não. Tudo ruim, temos que melhorar nisso. Mas você ia falar alguma coisa sobre filme, Pedro? Não, o Matheus tava falando. Fala. Eu tava falando sobre... Eu tava perguntando pra vocês se vocês já perceberam que muito filme se estrutura baseado em Bíblia. É verdade. Sim. Sim. É porque muitos filmes eles vão copiar... De novo, vou puxar uma sardinha pro meu lado de novo. Lá, A Jornada do Herói. Aí, olha ela aí. A Jornada do Herói, pra quem não conhece, é uma estrutura de história. É uma forma de você contar a história. Vou explicar ela rapidinho. Ela vai partir do ponto em que eu tenho um herói, alguém deslocado, então ele não pertence àquela sociedade. Ele recebe um chamado, alguma aventura. Ele, de início, ele recusa esse chamado. Depois ele passa por um treinamento com alguém que sabe mais do que ele. Normalmente alguém mais velho. Um ser quase mágico. À medida que ele passa por esse treinamento, ele enfrenta monstros, perigos, seja lá o que for, para no final ele ficar de cara com essa aprovação suprema. Aquilo que ele treinou a vida inteira. De cara com essa aprovação suprema, muitas vezes ele vai morrer, muitas vezes ele vai ressuscitar depois disso, mas ele vai, assim, dar o máximo para no final ele retornar maior e melhor. E isso é uma forma humana de contar a história. Isso aí é nosso. E vários filmes vão se encaixar nisso. Harry Potter, mas qual? O Rei Leão,
E o Rei Leão também vai ser baseado numa peça, vai ser baseado em Hamlet, que é de Shakespeare. Então, de novo, são formas que a gente tem de contar histórias. Muitas histórias bíblicas, né, elas também são, por exemplo, a própria história de Jesus, humano, também vai se pautar, muitas das vezes se aproxima muito disso, de alguém que nasce num lugar que ele é diferente, né? Ele passa por ele é treinado, preparado, passa por uma série de provas, enfrenta a prova final, no caso de Jesus, a morte, morre e ressuscita para sair maior e melhor, enfim, daquilo. Porque isso é algo intrínseco ao homem. É a forma que nós entendemos uma história que nos arrebate. Então, Deus também, sua sabedoria, o que acontece? Também cria-se uma história que arrebate o homem. Por isso que isso acontece. Então, essa forma de criar histórias é o que a gente vai entender em dramaturgia ou em roteiro como o primeiro campo. Você analisa a trajetória de um herói e como que ele vai ganhar no final, né? Então isso é algo, de novo, humano. Humano é o que a gente olha pra gente poder chorar, pra gente poder rir, pra gente poder se inspirar. É essa forma que o ser humano inventou e achou de contar a história. É essa. Por isso, né, linkando com o que o Matheus falou, a gente acaba tendo essa visão de que vendo algo cristão ali, né, tendo um pouco da redenção de Deus. Eu já me senti dessa forma em filme de super-herói. De, tipo, ver o super-herói arrependido e ver ele provando do arrependimento, indo por um caminho bom. Eu já pensei, caramba, isso me lembra do cristianismo. Eu acho também, a gente acaba moldando muito as coisas pela nossa cosmovisão, né? Eu, por exemplo, não sei se vocês assistiram, mas eu tô assistindo This Is Us. Tô terminando. E uma coisa que eu comentava muito... Chorar todos os episódios. Uma coisa que eu tava comentando muito era como aquela série me lembrava de uma família do Senhor. Não fala de Jesus, não tem nada a ver. Mas o amor sacrificial entre o homem e a mulher dele e a forma como eles trabalham no casamento pra cuidar dos filhos e como eles se amam de uma forma assim tão bíblica como a gente vê as instruções de Paulo. Gente, aquilo dali pra mim era uma série cristã. E assim, eu tive que me tocar toda hora, tipo, não tem nada a ver. Mas assim, a vivência deles me lembrava as instruções de Paulo de como uma família deve ser. Sim, e tem uma... Gente, eu não acredito que eu esqueci de novo o que eu ia dizer. Caraca, carinho, eu esqueci de novo. Cara, eu esqueci de novo. Olha, desculpa, Pedro, desculpa, gente. Esqueci mais uma vez o que eu ia dizer. Tá vendo? Eu tenho que anotar. É uma coisa horrorosa, tá? Algum filme pra falar? Será que... É isso, filme. Eu ia falar do filme. Falou pra Lana, mas acabou chegando em mim. Olha como Deus te usou. O Rei Leão, como eu tava falando, né? O Rei Leão, enfim, baseado numa peça de Hamlet, que nada tem a ver com... Uma peça de Hamlet, não, uma peça de Shakespeare, o nome é Hamlet. Nada tem a ver com cristianismo. O Rei Leão, tampouco. E as pessoas ainda falam que no filme Rei Leão ainda tem mensagem subliminar, mas isso aí é outro papo, outra história. Então isso também... Ele também não tem a questão do mito? Tem, a jornada do herói tá presente no... A história do Rei Leão ser algo da cultura africana. Também vai beber desse lugar, mas perceba que a trajetória é a mesma, né? Você tem a mesma estrutura humana. E como que eu já vi pregações que vão falar, como a Karin falou, sobre o que eu vou enxergar por cristianismo no Rei Leão, por exemplo. Essa ideia de você, com medo do seu passado, se afastar da sua família, do seu pai, e depois, que pra mim a cena mais bonita do Rei Leão é quando o Rafiki fala pro Simba, olha só, eu sei onde seu pai tá. E o Mufasa morreu. Inclusive, choramos todos quando o Mufasa morre, né? E aí o Simba vai procurando o Mufasa, querendo muito, e aí o Rafiki mostra pra ele a água. Aí o Simba olha pra água, tá o reflexo dele e fala, mas o meu pai não tá aqui. Ele fala, não, mas seu pai vive em você. Pronto, ali nesse momento do filme... Converteu milhões. Isso aí. Várias pessoas convertidas... ali que já aproveita a água mesmo. Faz o batismo. As pessoas convertidas por um babuíno de animação, que é muito doido. Mas como que eu já vi, tipo assim, pregações que vão falar sobre isso. Olha como eu tenho também uma cosmovisão cristã dentro daquilo, de novo. Sim. Porque a Bíblia vai perpassar tudo isso. Então, que maravilha que a gente consegue falar de Deus através de cultura. Que ótimo. Até no Toy Story tem. Disney, né, gente? Tem até momentos que acontecem em filme que você tem aquele estalo que você não teve ouvindo a palavra, que tu fica, ou lendo a Bíblia, você não entende alguma coisa, e aí você tá vendo um filme, e aí de repente você, era isso. Sim, explode, tipo, é o babuíno falando. Seu pai vive em você, né? Tá aí. Você procurar tem ele... Não, ele tá dentro de você. Aí quando o Simba percebe isso, aí que ele ouve a voz de Mufasa. Falando, ele pergunta, quem sou eu? Aí o Mufasa lembra ele que você é Simba, filho de Mufasa. Pronto. Conversão de milhões, muita gente chorando, worship tocando de fundo. É isso.
Mas eu lembrei de um filme que a gente até tava conversando divertidamente. Divertidamente, Nossa, tratar gente. de emoções. E Sim. o quanto isso é importante, porque esse filme foram feitos por psicólogos tipo, muito bons, Sim. entendeu? E o quanto, Filmaço. que eu vejo, né, pelo menos, um pouco, apesar que isso tem sido quebrado bastante, né, mas o quanto as emoções, ou lidar com as emoções num meio cristão, assim, entre cristãos, seria ruim. E o quanto isso tá sendo quebrado e não é ruim, né? Você só tem que saber como lidar e lidar levando as suas emoções diante de Cristo. E por isso que eu acho que é muito importante nós, né, como jovens, incentivarmos uns aos outros a estar no meio da cultura assim para fazer a diferença. Porque, como eu disse, pessoas que morreram, bandas que morreram, hoje em dia ainda formam mentes. Porque não pode ser um cristão, sabe? Eu vejo um grande legado, por exemplo, no C.S. Lewis. O cara, dizem que morreu, né? Mas produzindo livro até hoje, tá lá no negócio da Thomas Nelson. Tá lá no porão deles. Mas assim, como é a importância que C.S. Lewis morto o quanto esse legado dele tá se difundindo pelas mentes cristãs hoje em dia. E o quanto temos que ter mais pessoas, não só na escrita, mas na música, na cinematografia, na arte no geral, em profissões no geral. A gente tem que fazer a diferença, sabe? E eu acho que uma coisa um texto, né, que me lembra muito sobre isso é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida é pautada nisso. Então a gente tem que viver para a glória de Deus, e isso em tudo que a gente faz, sabe? Como a gente falou, né, sobre cultura ser um meio pelo qual a gente vive, pelo qual a gente se comunica com as pessoas, fazer tudo para a glória de Deus. Sim. Fazer uma comida para glorificar a Deus. Uma coisa, né, que falando sobre profissão ainda, tem muito aquilo de, nossa, uma profissão, a gente tem muito isso de secular ainda, né, do secular e o do divino, do espiritual e tal. Onde uma profissão espiritual, uma profissão boa, uma profissão que glorifica o nome de Deus é trabalhar na igreja. Gente, a pessoa que trabalha na igreja precisa de um médico. A pessoa que trabalha na igreja, os seus filhos precisam de um professor. E aí é o que Paulo vai falar, que quer comais, quer bebais, fazer tudinho pra glória de Deus, né? Importante. Faz tudo. Você já Ela falou- acabou falou de disso aqui? citar Acabei de isso. falar Eu isso. não estava aqui. Cara, que mansplaining. Caraca, que horror. Não, isso não mostra como estamos ligados no mesmo espírito. Aleluia, glória a Deus. É isso. Enfim, é muito importante a gente entender que quer trabalhar, quer estar na igreja, quer trabalhar... E aí, Leandro, esconde aqui tudo errado. Não, tá lindo. Quer tudo que façamos, seja para a glória de Deus, você tendo um emprego, sei lá, servindo... Gente, serve com um sorriso no rosto, sabe? Estuda, por mais que você, sei lá, não estude teologia, que você na faculdade estude arte para glorificar o Senhor, que você estude para ter uma boa nota, isso glorifica o Senhor. Então, tenha em mente que tudo que a gente faz é para glorificar o Senhor. E tudo pode ser um ato de gratidão, de graça a Ele, se a gente fizer para louvar e honrar o nome dEle. Sim, até porque o mostrar pro outro, não nessa ideia de mostrar como, olha como eu sou bom, mas o de evangelizar alguém, não precisa às vezes você dizer nada. As suas atitudes, a forma como você se porta, a forma como você se coloca, isso também já é cristão. Então, de novo, uma cultura bíblica na forma como a gente se porta, fazendo o que a gente for fazer, o que a gente se coloca a fazer. Porque, de novo, como a Karine também já disse no começo, tudo que a gente faz é cultural e é também para a glória do Senhor Jesus. Então, que a nossa conduta cristã não se limite somente à igreja. Uma vez, um líder também, quando eu era adolescente, falou que era muito fácil ser cristão na igreja. É muito tranquilo. Aí é fácil pra caramba. Todo mundo dá parte do Senhor, glória a Deus. Todo mundo bonitinho, aquela coisa legal. O negócio é ser cristão fora da igreja, fazendo outra coisa, entendeu? E aí, de novo, a cultura do céu, cultivar, né? De onde vem a cultura, né? Cultivar um relacionamento com Deus para que Ele possa resplandecer a face dele na sua, você fazendo o que você se colocar a fazer. Não necessariamente trabalhando na igreja. Amém. Mas trabalhar na igreja também é importante. Trabalhar na igreja é muito importante. Amém. Tô sabendo. Uma coisa interessante, não sei se vocês já repararam, mas não tem... É difícil encontrar cultura não religiosa, mas cultura crente fora da igreja. Não é muito fácil. O que mais tem tirando novela, tô falando uma cultura mainstream. Sim. O que a gente tem hoje em dia tá aumentando, graças a Deus.
Tá tendo mais em rede social, tá tendo, como teve The Chosen, mas... Esse, graças a Deus, eu não sei. Mas pode continuar. Tá bom. Por que não sabe? É porque mesmo a gente tendo um acréscimo grande na teledramaturgia, tem agora muitas novelas que são bíblicas. Ainda assim, eu não sei a que nível isso aí é bom ou é ruim. Porque tem muita novela bíblica, só temos um produtor de novela bíblica no Brasil, que tem muitos erros bíblicos. Então, por isso que eu falei fora as novelas. A galera que consome muito e não vai estudar a Bíblia de fato, acredita naquilo como verdade. Eu conheci pessoas. Quem só vê o filme e não lê o livro, fica meio perdido, né? E aí quer tratar aquilo como se fosse a verdade absoluta bíblica. E não foi. Tem muita narrativa ali criada que não... Igual em The Chosen. The Chosen tem, mas The Chosen toma um cuidado gigante para botar essas narrativas. Sim. E eles focam mais no que é de fato bíblico. Apesar de ter erros de história, ter erros de arqueologia, de cronologia, mas são coisas que passam porque ele comunica muito bem a mensagem daquilo que a Bíblia faz. E eles vão ter erros ou vão ter pontos, não vai ser perfeito, porque, de novo, é humano, brother. Então... vai passar, eu tenho que criar tramas, eu tenho que criar traição, eu tenho que criar suspense, porque eu tô fazendo um produto, é novela, tem que ser novela. Até porque se fosse fazer exatamente como tá na Bíblia, não ia durar nem 5 minutos. Entendeu? Então eu preciso criar um suspense, eu preciso criar vilões, eu preciso deixar novelesco a coisa. Então é preciso. Mas claro, aí que tá, tipo assim, uma coisa é criar. E aí eu não sei se eu tô indo muito longe, me avisem. Mas uma coisa é criar, outra coisa é você deturpar muito a base cristã daquilo, entendeu? Porque, de novo, eu estou falando de um livro sagrado, eu estou falando de histórias que são sagradas para uma visão, para uma cosmovisão de mundo. Então é importante que eu tenha cuidado para mexer com aquilo. Mas essas criações eu não condeno tanto assim. Eu não falo tipo assim, puxa, não fizeram a série... sobre a Bíblia tão fiel. É claro que é uma série, entendeu? Eu preciso que esse meu mocinho, eu preciso que esse meu herói passe pela jornada dele. É importante criar outras coisas, é importante aumentar o universo. Super importante. Entretenimento, né? É entretenimento, acima de tudo é entretenimento. Sim, e é lucrativo, pô. Tirando a parte de novela e filme que tenta criar esse drama todo, a gente não vê muito, assim como eu disse, mainstream, de arte. A gente vê artes, dá a impressão até que tem um formato de ampulheta na história, que antigamente tinha muito mais, e tem todos aqueles quadros super bem feitos, e aí foi diminuindo por motivo nenhum, deve ser a época mesmo, e agora tá aumentando de novo porque tá indo pras redes sociais, pra redes sociais, só tem rede social na internet. Eu não sei se diminui... Pode falar, Pedro. Eu acho que a gente entrou num ciclo, na verdade, né? Ela fez a rotação, digamos, de tempos. Ela mudou. A gente atualizou o conteúdo, digamos assim, pro que a gente vive hoje. Naquela época, por exemplo, que se pintava muitos quadros trazendo essas histórias bíblicas de divindade, faziam vitrais, faziam coisas para contar a história, era aquele momento de arte que eles estavam vivendo. Era um momento de descobrir muito sobre a divindade, como também era um momento onde a igreja tinha um papel predominante até de governo. Então, isso influenciou muito. Hoje a gente tem uma pluralidade muito grande com relação à religião que não se tinha para trás. Não se tinha, assim, de liberdade, digamos assim, né? Religiosa. A igreja católica dominava tudo. Sim. E controlava tudo. Então, até as expressões religiosas, que também traziam muita cultura consigo, foram marginalizadas dentro disso. Então, o que a gente vê hoje é a liberdade dessa religião toda sendo botada para fora. E a atualização da arte em si, entendeu? Antes que o que a gente vinha pintado em óleo, hoje a gente vê num feed de Instagram... Pintado digitalmente, 100%. E continua sendo arte, continua sendo cultura. Sim, de forma igual. Exatamente, porque daqui a alguns anos para frente... A galera vai olhar pra trás e falar, nossa, eles postavam isso na internet, que doido. Até Tá porque a voltando. cultura, ela vai. Vou postar onde agora? E as Holograma. coisas vão e voltam, né? Uma vez eu tava vendo, de novo, um tweet. Fonte de Matheus Amorim. Mas uma menina falando que apresentou podcast pra avó dela, falou, é rádio? Vocês estão vendo rádio? Aí ela foi falar que não, ela falou, não, desculpa, é rádio mesmo. A gente tá fazendo rádio de novo.
Entendeu? Por exemplo, eu acompanhei uma série original do Spotify. Falei pra minha mãe que tinha acompanhado. Ela falou, tipo radionovela? Uhum. Aí eu falei, tipo radionovela. A gente passou um fim de semana inteiro tirando foto com uma câmera Uma técnica digital de, sei lá, de quantos Entendeu? anos atrás. A arte e a cultura, né, ela é muito cíclica, né? A gente recupera, a gente, enfim... Até a moda, né? Total, a gente recupera e avança um pouquinho, depois a gente retrocede, né? O que é avanço e retrocesso? Gente, eu queria voltar com cós baixo. Não tô pronta. Que isso, né? Eu falou da moda, quando estourou o Mundins, eu falei assim, ai mãe, tô com vontade de comprar aquela calça ali. Ah, eu tinha uma calça dessa. Sim. O que é isso? Essa calça que é um pouco mais larga, assim. Tipo boca de sino? Não, ela é totalmente larga. Ela não é larga aqui. Ah, tá. As calças que eu uso. Saquei, entendi. Então Cíclico, Eu sempre. tenho foto da minha mãe usando roupas que eu uso hoje. E hoje ela acha feio, porque ela ainda tem esse estilo de 2000, sabe? Uhum. Que foi quando ela ficou mais velha, então foi o estilo que ficou nela. Só que eu tenho, tipo, de cós baixo, de novo. Isso é muito doido, né? Porque as roupas que eu uso hoje eram as roupas que ela tinha. Eu dei uma câmera Polaroid pra Gabriela, né, minha esposa. Então, tipo, Polaroid. Falei com a minha mãe, já teve uma Polaroid. E como isso tá em alta hoje. Eu tenho um tênis da Hadley que minha mãe tinha. Sim. All Star. All Star. All Star, né? Não, All Star venceu o tempo. All Star... E também, tipo, tá ficando também muito... É porque fica vintage, né? A coisa fica maneirinha. Que é um tocador de vinil, né? Como que isso agora Máquina de escrever. Máquina de escrever. E a Sony relançou o Walkman. Olha Se aí. preparem. Eu tenho uma máquina... Aí, quem jogou o MP3 fora tá perdendo dinheiro, porque daqui a pouco ele vai voltar. Ou Mas seja, a gente tem que virar acumulador pra não É isso perder aí. a moda, né? Eu tenho uma máquina de escrever lá em casa, eu vou guardar e daqui a pouco vai estar perdendo uma fortuna. É isso. Só de o Matheus falou de redes sociais e o quanto a gente pensar nas redes sociais, pelo menos pra mim, seria uma cultura propagando a cultura. Porque quando a gente vê, por exemplo, tem crianças de baixa renda que não conseguem ter acesso a um livro, mas a gente pode escutar livro pelo Spotify hoje em dia, de graça. E quanto isso semina a cultura mesmo, né? O que tanto a gente falou aqui de conhecimento, de estudar e de abrir os olhos. Agora pode continuar. Pode falar. Eu? Sim. Quer falar, não? Não, acho que... Não, tô tranquilo. A gente tem a Bíblia no Spotify, né? Sim. Sim. Existem várias formas de você consumir muitas coisas. Eu vou falar a coisa mais vaga do mundo agora. Existem muitas formas de você consumir muitas coisas hoje em dia. Percebeu que vago? Mas faz todo sentido. Mas eu acho importante, de novo, assim, a gente entender que não existe cultura alta ou baixa. Culturas diferentes, plurais, e são assim. Mas claro que quando a gente fala de arte, a gente vai acabar falando sobre arte, a gente acaba... De alguma forma, a gente acaba elencando artes, né? Acaba falando que essa arte é boa, essa arte é ruim. A arte, como é cultura, também não tem isso. Mas o que a gente tem é uma falta de acesso, mas é um problema social, né? Uma falta de acesso aos tipos de arte. E isso é um problema, assim, desigualdade social, e um outro tema, a gente vai entrar, e ele também vai perpassar pela cultura, mas ele é um problemão, entendeu? Como tem muitas pessoas que nunca foram ao teatro. Um dado interessante, eu não sei o bairro exatamente da cidade do Rio de Janeiro. Se eu soubesse, ficaria muito mais interessante. Mas na Baixada Fluminense inteira, eu só tenho 6 espaços para espetáculos teatrais. Entre 6 e 7 espaços para espetáculos teatrais. E na cidade do Rio, em um bairro do Rio, eu também tenho 6. Entendeu? Então, como que as pessoas elas ficam muito longe de manifestações culturais e artísticas, entendeu? A e como cultura que a gente foi elitizada, né? É muito elitizada, né? E como que a gente... E aí foi até tema do Enem um dia desses, alguns anos atrás, sobre a democratização do acesso ao cinema. É importante, então, que a gente tenha, eu digo a gente enquanto sociedade toda, né? Todo mundo vai ver uma peça de teatro, vai assistir um espetáculo de dança, vai ao circo, vai ver uma exposição, vai consumir arte e cultura, sem pensar que a gente está pecando por causa disso. Sem pensar que a gente está indo contra Deus por causa disso. Não mesmo. A gente está conhecendo nossa história, né? A gente está se conhecendo, a gente está se percebendo enquanto ser humano e percebendo as potencialidades que a gente pode ter. Olha como somos diversos, olha como somos inteligentes, olha como podemos ir, assim, longe demais. Entendeu? Então acho que é importante perceber usar isso para honra e glória do Senhor. Falou tudo. Isso que a Lana falou, né? Eu achei muito importante, porque eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que ir além em propagar isso, em propagar o reino de Deus, em propagar o evangelho, bíblias, entre isso também a cultura, porque faz parte. Crianças, eu lembro que
Quando eu era pequenininha, né, mesmo não sendo cristã, eu amava participar de EBF, né, Escola Dominical de Férias, Escola Bíblica de Férias. E era incrível, porque eu morava perto de uma comunidade. Então, o tanto de criança que ia no quarto dia para assistir um filme. Porque era algo que eles não tinham em casa. Então, eles iam para assistir filme, para ter esse momento de assistir um filme. Então, o quanto que isso é importante, né? Isso sobre a cultura ser elitizada é um problema muito grande, porque isso veio através desse silenciamento e quando abriu espaço é só para quem pode. Então, a gente tem que ir, e se nós, ainda mais jovens da Baixada Fluminense, temos que ir assim, nos movimentando e entrando nesses lugares, que a gente tem que adquirir isso, porque isso também a gente tem direito, nós somos filhos do Senhor que criou todas as coisas. Que, por exemplo, eu tenho contato muito grande com bordado, e bordado é algo muito cultural. Como a gente falou no comecinho, né, sobre como fazemos coisas para adorar nós a Deus, graças a Deus, mas como o ser humano é intrínseco ao ser humano adorar. Então, eu lembro que uma história que eu estudei no ensino médio sobre como um bordado era feito para adorar deusas gregas, alguma coisa assim. E o quanto isso foi cultural entre nossos avós. Hoje em dia, eu tenho isso como uma profissão e ninguém sabe o que é. Porque parece que se perdeu, sabe? E o quanto... Eu tive muita crise, né? Sobre... Caramba, é um bordado e tal, tipo, é linha e agulha. Como eu faço isso pra glória do Senhor? Até que eu aprendi que, pra isso, eu tenho que fazer com excelência. Então, até mesmo antes de eu começar um trabalho, eu falo, Senhor, me guie pra onde o Senhor quer que eu vá, que eu faça conforme a tua vontade, e que essa cliente conheça um pouco do teu amor, um pouco da tua graça comum através de um trabalho meu. E é isso que a gente tem através da arte. O Mateus, né, ele atua, ele está diretamente ali. Eu não. Um produto meu chega até um cliente. Então, é como a gente pode trabalhar com excelência para que isso chegue, para que o cuidado de Deus chegue na pessoa, em alguém, e através de arte e cultura. Porque, por exemplo, o bordado é algo muito antigo, feito de diversas formas. Vocês devem ter a sua avó que bordava ponto cruz, ou que faz coisa de crochê. Então, assim, é algo que a gente não pode deixar de ser esquecido, ou de lembrar que isso também pode glorificar ao nosso Deus. Sim, e como que a origem do que se faz, a gente estava até falando sobre isso antes, como que a origem também não desmerece o zelo cristão que você vai ter com aquilo. E não define, porque se fosse assim, a gente estaria... Não faria nada, exatamente. A gente iria pro inferno. O teatro surge como uma manifestação durante um dos cultos ao deus Dioniso, que é um deus da mitologia grega. E vai ser o deus do excesso, o deus das festas, do vinho. E como que muita gente usa o teatro para poder glorificar a Deus e trazer outras pessoas para Cristo. Se eu for pensar na origem de tudo que eu faço, grande parte das manifestações artísticas e culturais servem para ligar o homem a uma divindade. Tanto que religião vem do religar, que vai ser essa ideia de ligar, né? E muitas das manifestações artísticas vêm de religiões. Seja a dança, a música, os instrumentos, as ações, a troca com o outro, como a Karine falou, o bordado, como eu falei, o teatro. Se a gente for pensar ou ficar restrito à origem das coisas para que eu possa fazer aquilo, não vai rolar. Por isso que tem que redimir a cultura. Olha aí. Exatamente. Olha o link. Caraca, fechou muito bem o podcast. Por favor, aperta o botão aí. Cara, depois dessa, nada mais digo. É isso. Que nem Até aqui o Senhor nos deu. A gente não ia usar nem, até aqui. sei lá, ter ideia de usar foguete pra ir pra Lua, pra explorar, sair do planeta, alguma coisa desse tipo, porque a maior parte do desenvolvimento dos foguetes foi durante a Segunda Guerra, porque Hitler queria explodir umas pessoas. Sim. Então, foi aí que teve a maior parte da evolução do foguete e a gente não usaria hoje em dia pra nada. Sim. Mas não, foguete a gente usa em várias coisas, não só pra sair do planeta, mas propulsão em geral. E como o Matheus falou, né, sobre essa história de como surgiu o teatro, hoje um espetáculo, né, eu acho que é Rua Azusa, eu não assisti, Muito mas bom. todo mundo fala como foi tocada por isso e como conheceu uma história através da cultura do teatro. Isso aí. Então, tipo, foi algo que não só trouxe de Cristo, mas trouxe uma história que aconteceu real. Então, o quanto isso é importante, esse usar tudo para a glória de Deus. Porque, assim, se a gente for pensar, realmente, tudo foi corrompido. Nós somos corrompidos, então a gente corrompeu tudo. O ser humano corrompeu tudo. Então, por mais que algo fosse criado da maneira mais perfeita, a gente manchou com a queda. Então, se a gente for olhar, não tem nada que a gente possa fazer, usar ou falar que seja totalmente puro. Por isso que existe a graça, né? A graça vem daí.
E nós somos tratados assim porque nós nascemos pecadores. E o Senhor nos redimiu através da sua graça, através do seu sangue puro. Isso aí. E temos que pensar na cultura de um modo geral dessa forma também. O Senhor vai vir e vai redimir tudo. Mas a gente pode ir por um caminho correto até lá. É por isso que eu sou tardio pra falar, porque aí vocês falam tudo que eu ia falar. É mais rápido. Isso aí. Amém. Também, vocês tocaram num ponto importante, que é... A Karine tocou, né? Que é criar, e é criar por criar, porque é uma necessidade básica da gente. Nós fomos feitos já à imagem e semelhança de um Deus que é o Criador, que criou tudo. E nós temos essa necessidade de criar, nem que seja porque tem uma ideia presa na nossa cabeça. E a gente faz com excelência, e isso glorifica a Deus. E, gente, a Bíblia começa com a criação. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, somos criados para criar, mas para criar para a honra e glória do Senhor. E eu acho que isso tem que resumir toda a nossa vida, como artista, como profissional, como estudante, como filho. A gente tem que criar para a honra e glória do Senhor. E esse foi mais um episódio de Nem Só de É verdade, Fora. mas a gente vai ficar um tempão. Entra, fala um amém final. Ai, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês têm alguma coisa pra finalizar? Quem pergunta mesmo, não pergunta. Não pergunto. Me sigam nas redes sociais, tô brincando. Assistam a Jornada de um Herói. Comprem bordado comigo. Olha, então vamos lá. Ó, assistam a Jornada de um Herói, comprem bordado com a Karine e contratem o Matheus, que ele é engenheiro. Não. Não é engenheiro, não? Falhou. Tu não fala de engenharia? Então não tem nada a ver. Eu falei, Eu não achei tem que ele nada a queria ver falar comigo, não. mal. Ah, tá. Então não contrata o Matheus, porque ele não é engenheiro, tá? Mas ele conta pra falar mal. Contrata quantas coisas. Isso aí, então contrata com outras coisas. Que Deus abençoe você, gente. Ficou estranho, né? Espero Que final foi esse? Calma, respira e faz o final decente. A gente tem que redimir esse final. E esse foi mais um episódio do podcast. Esperamos que tenha te edificado, que você tenha saído daqui com um novo olhar e que Isso aqui não seja o final, Sei. né? Que possa continuar esse assunto com seus amigos e tal, na Isso. sua igreja. busque o conhecimento, né? Não fique Das escrituras. das escrituras, não fique preso ao só que as pessoas dão pra você. Mas é isso, que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Tchau. Amém. Valeu.